Oi, gente. Hoje o papo vai ser sobre a língua dos anjos, né? Que fenômeno é esse? Como é que isso acontece? A pessoa está dentro da igreja e de repente entra em êxtase e começa a falar uma língua completamente diferente, né? Não é assim que acontece? Aí o pastor diz que a pessoa está falando a língua dos anjos. Bom, antes de mais nada, gente, eu estou aqui, eu quero deixar claro que eu respeito todas as religiões e eu só vou colocar a minha visão sobre o assunto, tá? Não estou aqui passando por cima de ninguém, não. Bom, primeira coisa, vamos raciocinar o que seriam os anjos, né? O que são os anjos? Olha só, lá atrás, quando a gente né, era muito primitivozinho, né? Nossa civilização era muito primitiva. Vocês imaginem seres de outros planetas chegando aqui nas carruagens de fogo, que seriam as naves que eles tinham para poder chegar até aqui. Quando chegassem aqui, a população do local visse aquela aparição vindo do céu, sem conhecimento tecnológico nenhum, porque a gente ainda estava muito lá atrás, no início da civilização. O que a gente ia imaginar? Que realmente eram seres enviados pelo Todo-Poderoso, vinha do céu, né? E falavam línguas diferentes da nossa. Você imagina hoje em dia, um pouquinho de tecnologia que a gente tem, se a gente conseguisse alcançar um outro planeta, chegasse daquele planeta lá com a nave espacial, fosse um planeta ainda bem primitivo, que não tivesse acesso a tecnologia nenhuma, nós seríamos o quê? Anjos, deuses, ou que eles designassem lá dentro da crença deles, não é isso? Então, os anjos, né, que a Bíblia fala e tudo, se a gente for levar para o lado da ufologia, tem tudo a ver com visitas de seres espaciais, de seres de outros planetas aqui na nossa Terra, né? Então, quais são os caminhos que a gente pode supor dentro desse fenômeno de falar a língua dos anjos? Bom, a primeira delas que eu vejo, que eu acho que é até a mais comum, e que eu sei que vão falar pra caramba, é a pessoa acessar um registro lá atrás. Ela está acessando porque, assim, quando a gente encarna, de novo, quando a gente nosso espírito, nossa essência, faz o mergulho aqui que fica acoplado nesse corpo físico, muita coisa que a gente traz de informação fica lá na essência, fica nessa consciência. Por quê? O nosso cérebro físico ele é muito limitadinho, é como um HD do computador, que tem uma certa capacidade. Então, muita informação não é passada para esse HD. Fica na essência, nós não vem para o HD, que a gente não se manifesta né, nas todas as línguas que a gente já teve conhecimento. A gente vem com o nosso processo, com nossa capacidade cognitiva, e quando a gente reencarna, você se adapta ao meio que você reencarnou. Né? Então aí a tua capacidade cognitiva vai te dar condição de você falar a língua para se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Né? Mas todas as línguas que você já falou durante a sua vida de espírito estão lá guardadinhas na memória da tua essência, da tua consciência lá. Então, o que pode acontecer? Às vezes, dentro das igrejas, as pessoas são levadas a um estado de alteração consciencial. Né? As religiões, cada uma delas tem uma maneira de fazer essa alteração do estado da consciência, de expandir, de te permitir. A Umbanda, os atabaques facilitam isso. Né? Na igreja, os próprios louvores, a maneira como é falada, as orações, isso tudo faz com que a sua consciência também expanda. Né? Tem religiões aí que usam substâncias que também fazem isso. Né? Então a gente sabe que assim, é possível que você, quem é espiritualista e acredita na reencarnação, né? É possível que você como espírito, já tenha vivido em outros planetas também. Então tá lá dentro da tua essência aquela língua que você falou num outro planeta.
Ou, de repente, uma língua que você falou numa civilização bem antiga aqui da Terra, né? Que talvez a gente não tenha ainda nem conhecimento, não sei. Mas, de alguma forma, com aquele estímulo que as pessoas recebem dentro das igrejas, faz com que a consciência expanda e ele consiga acessar aquela informação que está lá na essência dele. Então ele se manifesta falando aquela língua que ninguém conhece, né? Mas que é uma linguagem que com certeza faz algum sentido, né? E aí as pessoas dizem que são a língua dos anjos. Talvez isso já venha lá de trás, porque os anjos, né, são, é o que eu falei, não tô respeitando, mas o que os anjos seriam? Extraterrestres, né? Espíritos também, que mesmo sendo extraterrestres, são consciências, né? São espíritos. Então, mesmo sendo isso, eles vieram para cá para nos trazer um monte de informação, para nos trazer tecnologia. E lá atrás, a gente achava que era o quê? Seres enviados pelo Todo-Poderoso. Chegava aqui, né? Assustava a galera, né? A gente não tinha conhecimento. Hoje em dia é mais difícil de... por que hoje a gente não tem nem tanta visão? Porque hoje em dia eles vão ser mais identificados até como extraterrestres. E a gente sabe que a nossa raça ainda é bem sem vergonha, né? Você imagina. Vão querer capturar, vão querer fazer experiência, vão querer... Naquela época, como a gente não tinha esse conhecimento, a gente tinha um temor ainda, porque o medo ele vem da falta do conhecimento, né? Então a gente não sabia o que era aquilo. Aí quando vinham aqueles seres nas carruagens de fogo trazer mensagens de Deus, né, pra gente, a gente ficava quietinho, não atacava. Era agora. Hoje em dia a gente já tem um certo conhecimento tecnológico. Se eu ver por um acaso um cara descendo do céu, uma carruagem de fogo, uma nave lá pegando fogo e tal, né, toda brilhante, eu vou pensar que é um anjo do Senhor? Não, eu vou dizer, caramba, o cara veio lá do espaço. E a humanidade vai pensar a mesma coisa. A maioria de nós, hoje em dia, embora ainda tem muita gente que não vai acreditar, ainda vai achar que é um enviado do Senhor lá, né? Mas a maioria de nós já tem conhecimento suficiente para identificar que é um ser que veio e compreender que é um ser que veio de outro planeta e que está visitando o nosso, tá? Então, a minha visão de anjos dentro de alguns contextos é esse, tá? Porque os anjos também podem ser o quê? Espíritos altamente abnegados, espíritos com conhecimento superior ao nosso, moral, um conhecimento alto, uma capacidade, uma condição moral bem mais elevada do que a nossa, que se preocupa, altruísta, que realmente se preocupa com outros, são consciências elevadíssimas, né, que se colocam à disposição de chamados aqui, quando a gente pede ajuda, quando a gente está numa situação de aperto, eles estão e a gente consegue se conectar, a gente consegue entrar na mesma frequência desse espírito abnegado, aí eles estão apostos. Muitas vezes a gente não consegue nem entrar tanto na frequência deles, não. Mas é porque eles estão sempre apostos mesmo, sempre de sobreaviso, para poder se aproximar daqueles que estão pedindo ajuda. Existe uma falange enorme de trabalhadores que se dedicam a isso. Então, quem são eles também? Aí a gente diz, são enviados do Senhor. Podem ser, ali no meio daquela falange, pode ter seres extraterrestres, seres que nunca encarnaram aqui no nosso planeta. Pode ter seres que encarnaram aqui no nosso planeta e que tiveram uma condição moral elevada e que agora trabalham dentro daquela falange. Quer dizer, tem um monte de hipótese ali, né? Dentro do que a gente chama de anjo, tá? Então, tanto pode ser, o que eu queria deixar claro assim, é que tanto pode ser seres que já estiveram na Terra, quanto pode ser seres que nunca estiveram, mas que vieram de outros planetas para ajudar a gente aqui, tá? Então, quando a pessoa está lá dentro da igreja que fala a língua dos anjos,
Pode ser que ela esteja acessando também uma ancestralidade dela, ou pode, através do processo mediúnico, ela acessar algum desse espírito que esteja próximo, que tenha afinidade com ela, compatibilidade energética, para se manifestar através do aparelho fonador dessa pessoa, tá? Mas, olha só, geralmente, esses espíritos, porque a gente tem diferença entre a comunicação espiritual, a comunicação mediúnica, né, e a manifestação espiritual. Numa comunicação, o espírito vai vir de forma que ele fale que ele passe uma mensagem compreensível, tá? Então ele vai falar na nossa língua, para que a gente possa compreender a mensagem que ele está trazendo. Numa manifestação espiritual, às vezes o espírito vem, que acontece muito até na Umbanda, simplesmente para trazer aquela irradiação dele mais para a nossa dimensão, né? A gente vê assim dentro da Umbanda também, nas giras de caboclo, quando canta para boiadeiro, caboclo, para Xangô, eles se manifestam, às vezes só dão um grito, rodopiam no terreiro, aquilo ali eles estão energizando o ambiente, eles fizeram um mergulho nessa, estão usando o corpo físico do médium para poder alterar a vibração desse médium e fazer com que ele irradie aquela energia que ele emana, que o espírito, aquele espírito que está incorporado no médium emana, entendeu? Então, às vezes, o que pode acontecer também nessa linguagem dos anjos dentro da igreja pode ser uma manifestação espiritual. Esse espírito abnegado, esse espírito superior, ele não fala a língua daqui. Não é que ele não fale, né? Ele não tem necessidade de se comunicar, de passar uma mensagem, mas ele precisa passar, irradiar aquela energia que ele traz. Então, porque você vê, quando a pessoa que está lá, ia falar o médium, mas é o médium mesmo, né? Que está lá dentro da igreja, se manifesta daquela forma, né? Que entra em êxtase e se manifesta, geralmente o relato das pessoas é que sentiram uma presença boa, que se sentiram bem depois daquela manifestação, mesmo as pessoas que estavam próximas e que só viram, né, o fenômeno acontecendo. É porque, então, houve a necessidade daquele espírito vir no corpo daquela pessoa para poder irradiar aquela energia, né? Então, a gente, assim, eu estou tirando um pouquinho o véu do sobrenatural disso. Mas aí eu sei que vai cair na questão dos extraterrestres, que muita gente não acredita, né? Mas eles estão aí cada vez mais próximos, estão preparando a gente para poder vir aqui de uma forma que a gente não os ataque também, né? Que a gente não... Eles têm que vir, que é lógico que existem raças que vêm com o intuito de dominação e existem raças que vêm com o intuito de alavancar aquela civilização, né? Então, a gente aqui mesmo na Terra já passamos por várias raças que vieram para nos ajudar, como os anjos, que são espíritos elevados moralmente, que querem trazer realmente conhecimento, alavancar a gente moralmente também e tecnologicamente, e existem raças que vieram para nos dominar. Então, só chega aqui impondo medo, usa a mesma técnica ali de Deus, do temor e tudo, mas para fazer com que a gente fique submisso, né? E os anjos não, os anjos já trazem sempre solução para os problemas, vem trazendo conforto, então tem uma certa diferença. Bom, a minha visão é essa, né? A minha explicação para quando a pessoa é arrebatada e fala aquela língua, né? A gente tem que tomar um certo cuidado também, assim, porque muitas vezes não é por você estar dentro da igreja, tudo a gente tem que observar. Se você, depois daquela manifestação, ou que você teve, ou que outra pessoa teve do seu lado, você se sentiu bem, você se sentiu leve, que aquilo te fez bem, então aquele espírito era um espírito bacana, que veio para trazer uma energia bacana, veio para irradiar sua luz, sua energia mesmo, seu campo energético para aquele ambiente.
E aí ele se manifestou daquela forma, como eu falei, dentro da Umbanda também alguns se manifestam só bradando, rodopiando, né? Eles nem falam nada, mas estão ali trabalhando também, trazendo essa energia, né? E a gente tem que observar que se você não se sente bem, se tem alguma aí, mas isso é muito raro. Porque aí pode ser mistificação do médium, quando a gente fala mistificação, é a pessoa, às vezes, não é nem também por maldade, não, sabe? É porque acaba sendo influenciado, aí vai agir a parte psicológica também, e acaba sendo influenciado e vai fazendo as coisas, mas que não está sofrendo ali nenhuma influência de um outro ser ou da própria essência dele, tá? Mas a gente você sente, até que mesmo seja o animismo, que é o caso que eu falei, quando ele vai buscar lá sua ancestralidade, geralmente quando se manifesta assim, eu vejo como, até a maioria dos casos, tá? Ele tá só acessou aquela informação, nem entende direito o que tá se passando, mas deixa aflorar aquilo para trazer talvez assim como se tentasse mesmo colocar para fora um pouco da sua essência, tá? Eu não sei, eu não, depois disso eu nunca participei de um culto onde tivesse, depois de eu já ter um pouco mais de conhecimento, porque eu participava quando era menina, né? Então eu via isso, eu já sabia mais ou menos o que acontecia ali, mas eu não trazia toda essa explicação bem clara dentro de mim. Então depois de adulta eu nunca participei de um culto assim com esse conhecimento bem vivo, para eu poder identificar uma coisa da outra. Mas isso quem está ali do lado vai sentir pela energia, tá? A gente sente pela energia. Então, quando realmente é um espírito que vem e só para emanar essa coisa boa toda, acho que a igreja toda, a congregação toda percebe aquela luminosidade, né? Aquela coisa gostosa no ambiente. Né? Então, e quando é só um acesso mesmo do médium, eu acho que não... Mas não tem mal nenhum, entendeu, gente? Não tem problema nenhum nisso. E é bacana também porque é uma possibilidade dessa pessoa estar acessando suas informações lá de trás. Né? Eu também coloquei isso para quem passa pelo problema não é um problema, mas quem passa por isso, saber identificar dentro de si, né? Tentar começar a perceber será que fui eu, né, acessei o meu espírito ou será que acessei um outro espírito? Aí você vai cair nos sintomas até da incorporação. Quando é um outro espírito que está se manifestando através da pessoa, você sente toda a tua vibração alterar, né, para poder haver a compatibilidade energética para ele se manifestar através de você. Então, é bom para quem já passou por isso, se observar bem, né? E acho que quando você acessa a tua essência, é mais brando, porque você não precisa sofrer uma alteração vibracional para você acessar o teu próprio espírito, né? É diferente um pouquinho como acontecem as coisas, o processo é diferente, mas só a pessoa que pode identificar e quem está ao redor percebe a energia que ficou, tá? Espero ter ajudado, né? Eu sempre passando, a minha visão dentro das experiências que eu já passei, né? E dos conhecimentos que vão me passando assim intuitivamente, tá? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.